Fala galera do YouTube, Facebook, Twitter, aqui quem fala é Leonardo. Estamos em mais um programa Ligados no Vascão. Hoje a gente vai debater aqui alguns pontos que correram aí durante essa semana e falar aí das próximas novidades para o nosso gigante da colina. Primeira coisa que a gente vai estar colocando aqui é a questão do Eurico na CBF. Houve uma reunião para dar um apoio ao Del Nero depois de tantas desconfianças em relação à CBF, afastamento do Marinho. E pelo que falam, o Eurico mandou nessa reunião. O Eurico, nessa reunião, ele teve um papel importante defendendo a CBF e dando apoio ao Del Nero, e também fazendo um discurso em qual eles fumavam o seu charutinho e deixava cair cinzas no chão da CBF. Ou seja, ele manda e desmanda lá dentro. Por um lado, isso é bom pro Vasco, porque ele está defendendo os interesses do gigante da colina, como sempre fez. Mas por outro é ruim, porque ele passa a ser odiado pelos outros clubes. Essa semana também, ontem, tivemos a aprovação aí da criação de um conselho da CBF dos clubes, e o Vasco se encontra nesse conselho como um dos cabeças. Então, para tu ver aí a força que tem o Eurico dentro da CBF e da Federação do Rio de Janeiro. Vamos ver aí as cenas do próximo capítulo aí do Eurico na CBF. Também tivemos essa semana aí uma especulação de um acerto com o Ronaldinho Gaúcho. Isso aconteceu na terça-feira. Terça-feira, o ex-candidato, o candidato que perdeu a eleição do Vasco, Eduardo Neri, colocou em sua página no Facebook que estavam passando as sacolinhas que o Vasco estava próximo de acertar com o Ronaldinho. Só que a pressão da oposição do Vasco está atrapalhando muitos acertos com jogadores. Há uma pressão muito grande por parte da diretoria para que o Vasco acerte um grande reforço, mas a oposição também está atrapalhando muito os acertos, falando antes dos acertos, para que isso acabe melando. O caso do Ronaldinho ainda não melou. O Vasco o Ronaldinho vê com bons olhos a volta ao Rio de Janeiro. A única proposta que pintou de clube do Rio foi do Vasco. O Vasco está tentando uma engenharia financeira gigante para conseguir pagar aí os 900 mil que o Ronaldinho pediu. Apesar do Eurico ser um pouquinho contra isso, já há um consenso que o Vasco precisa mudar e trazer um jogador de peso para que saísse dessa situação incômoda que estamos na penúltima posição do Campeonato Brasileiro. É um início de brasileiro muito ruim para o Vasco. E hoje eu falo para vocês que o Vasco tem grande chance de cair se não contratar pelo menos 2 grandes jogadores. Eu acho que o Ronaldinho, só ele estar em campo, ele já tira aí a marcação ele já traz para si a marcação de 2, 3 jogadores. Então abre espaço para os outros jogar. Além que eu acho que o projeto sócio-torcedor que está parado pode ser alavancado com a vinda do Ronaldinho. Pode usar ele como um garoto propaganda para venda de camisas, para chamar a torcida para estádio. Então, assim, eu acho positivo a vinda dele. Claro que é muito dinheiro para um jogador só. Se você perguntar para mim o que eu acharia melhor, talvez seria melhor o Vasco contratar 3 jogadores de 300 mil do que contratar um 900 mil Ronaldinho. Talvez sim, porque aí o Vasco poderia trazer um atacante, um meia, e aí a gente analisa um volante ou um lateral esquerdo de nível para que o Vasco consiga, ou até mesmo um goleiro reserva, porque o Vasco de goleiro reserva só o Charles foi o melhorzinho, mas o Jordi é muito fraco psicologicamente falando. Então sempre quando ele entra nervoso nos jogos, que ocasionou até a derrota por goleada em casa para Ponte Preta. Eu acho que o Ronaldinho pode acertar ainda semana que vem, caso ele não vá para os Estados Unidos, para o Los Angeles Galaxy ou para o time do Kaká, o Orlando. Então há uma negociação do Vasco, sim, e o Ronaldinho tem sim chance de acerto. Muita, não sei.
Acredito que o Vasco esteja aí 80% de chance de fechar e o Los Angeles Galaxy 20%. Seria hoje assim, vamos ver se vai mudar alguma coisa nos próximos dias. Agora vamos falar sobre as especulações. Especularam-se muitos nomes. Eu mesmo trouxe alguns no Twitter em que eu sou criticado por trazer nomes de jogadores, de colocar nomes de jogadores, mas eu tenho minhas fontes. E nisso, 2 fontes me informaram esses 2 nomes, sendo que o plano B do Vasco, caso fracasse as negociações com o Ronaldinho. Júlio Batista seria o nome principal, com Luiz Montes correndo por fora. Luiz Montes é o jogador do Leão, meio campo, faria ali a função talvez do Ronaldinho ou de terceiro homem do meio de campo, e o Júlio Batista mais como atacante. Então o Vasco está em busca de jogadores nesse nível, caso não acerte com o Ronaldinho. Eu acho, na minha posição, que o Luiz Montes é muito melhor do que o Júlio Batista. O Júlio Batista, para mim, é fim de carreira. Ele não vai representar nada se for vir a ser contratado por Vasco. Nem venda de camisa, nem chama a torcida. É um jogador muito apático quando joga quando quer. Então, para mim, seria o Luiz Montes o jogador de maior destaque se ele viesse. Apesar que há outros jogadores que estão sendo sondados e especulados. Caso do Danilo do Corinthians, que eu já trouxe aqui no último programa. Caso do jogador Renatinho, que hoje está no Japão, já foi da Ponte Preta. E Luiz Fabiano, que para mim seria uma contratação de impacto. A torcida do Vasco gosta de jogadores assim, jogadores que têm um certo que não gostam que não tem medo de falar. Não tem medo de falar. A torcida do Vasco gosta disso. Gosta de jogador que se doa quando está feliz. E o nosso Luiz Fabiano faz isso. Eu acho que pro Vasco seria um grande peso no ataque. Viria para ser titular. E aí talvez com o Luiz Montes ou com o Ronaldinho Gaúcho levantasse o Vasco no campeonato. É isso que eu espero. Eu trouxe também alguns outros nomes que eu particularmente gostaria. No caso do Michael Soel, eu gostaria de o Vasco investisse nesse jogador. O salário dele gira em torno, eu verifiquei, de 450 mil, entre 400 e 450 mil. O Vasco, já com as dispensas que teve durante essa semana, que a gente já vai falar sobre elas, economizou cerca de 600 a 650 mil reais. Para o Ronaldinho faltaria 300 mil. Para outros reforços, o Vasco já teria o dinheiro, ou seja, o Luiz Fabiano, o Vasco já poderia investir. Talvez o Luiz Montes, não sei quanto, se vai ter uma contrapartida financeira para o Leão liberar ele, se o Leão quer liberar ele. Então há muitas situações que complicam um pouco. O Vasco perdeu o Emerson Sheik, como vocês mesmos sabem, para o Flamengo, nosso maior rival. Perdeu sim, porque o Vasco estava interessado sim nesse jogador, e perdeu por conta não ter dinheiro suficiente para fazer uma proposta construtiva. O Flamengo foi lá e parece que vai pagar 370 mil. Eu acho muito para o Sheik. Então eu acho acertado o Vasco ter perdido essa briga, porque o Sheik já tem 36 anos e é um jogador que pode se machucar e não dar o retorno esperado para o Vasco. O Renato Cajá praticamente se encerra a chance dele vir para o Vasco, e eu acho que para qualquer clube do Brasil. A Ponte Preta botou pé firme e quer 3 milhões de reais para liberar o jogador, então fica muito distante de qualquer time do Brasil. Acredito que talvez o Cruzeiro consiga pagar esse dinheiro e tirar o jogador da Ponte Preta. Houve uma barca essa semana, saíram o Bernardo, o Marcinho, o Montoya e Douglas Silva. O Douglas Silva e o Marcinho solicitaram para sair porque ambos jogadores eles não estavam satisfeitos no Vasco. O Marcinho, por conta do próprio rendimento dele, não estava satisfeito, e o Douglas Silva, eles não estavam satisfeitos com a reserva, e o nosso amigo Adilson Batista, que assumiu o Joinville recentemente, indicou a contratação do zagueiro para ser titular, e claro, o Vasco liberou ambos. No caso do Montoya, ele foi emprestado para o Vitória de Guimarães de Portugal. Isso ocorreu ontem, a confirmação, e o Vasco aí com esses 3 dispensas já economizaria um grande dinheiro. Só que
O Bernardo, como sempre foi cabeça fraca, teve um episódio lamentável essa semana. Ele parece que machucou a companheira dele, a namorada. E além disso, se mandou fotos dizendo que ia se matar. É um jogador para mim totalmente desequilibrado, que deveria pensar em terminar a carreira esportiva e ir para outra carreira, porque infelizmente o dinheiro sobe a cabeça desse jogador e ele não tem discernimento para ter muito dinheiro na mão. Ele faz com o dinheiro que ele quer. Ele tem problemas psicológicos muito graves, já não é de hoje. Correram um vídeo na internet dele tendo relações com a namorada. Ele foi na justiça, entrou com um inquérito para apurar quem é que fez isso, e a própria namorada falou que pode ter sido ele. Ou seja, é muito complicado esse jogador. O Vasco deu 20 dias de suspensão, mas depois dessas 20 dias provavelmente ele vai para o futebol árabe e no final do ano é rescindido o contrato dele com o Vasco. Ou seja, ele não pisa, não joga mais no Vasco. Isso é certo. E eu já tinha comentado isso no YouTube, no Facebook e também no Twitter durante essa semana, antes dessas saídas. Eu informei que o Marcinho, Montoya e o Bernardo iriam deixar o clube. No caso do Douglas Silva, não, porque ele recebeu uma proposta e eu não fiquei sabendo desse caso, mas os outros três eu já tinha informado em primeira mão no Twitter sobre a saída dos três e a engenharia financeira que o Vasco está fazendo para trazer grandes reforços. Além disso, o Vasco vendeu o jogo que ia ter com o Flamengo em casa para jogar na Arena Pantanal. Esse valor que foi vendido foi de 1 milhão. Dizem que é para aliviar os cofres do Vasco, porque está muito com dívidas, mas não. Eu tenho certeza que esse valor, mais a saída desses jogadores, serão para trazer um grande craque. Eu acho que o Vasco está próximo de trazer o Ronaldinho. Posso estar enganado, mas, como eu falei antes, eu acho que 80% de chance do Vasco trazer o Ronaldinho. O Ney e o Thales podem ser os próximos a ser negociados. O Thales com futebol do exterior e o Ney com o clube da segunda divisão que está interessado. Esse clube poderia ser aí o América de Minas, que fez uma proposta em que o Vasco pagaria cerca de metade do salário do atleta, enquanto o Thales, o Lokomotiv Moscou da Rússia, bem como o Olympique de Marseille da França, estão interessados no atacante. O Vasco hoje vê com bons olhos a negociação de ambos, que também traziam grande diminuição aí na folha de pagamento do Vasco, e além do mais o Thales, o Vasco teria um dinheiro para investir em mais jogadores. Vamos ver aí a próxima semana, ver o que pode ocorrer. Acredito que esses dois jogadores já podem ser negociados na próxima semana. Gente, então esse foi o programa de hoje. Peço para vocês curtirem, que gostarem, curtirem, compartilharem, inscrevam-se no canal, no YouTube, no Facebook e no Twitter, estão os links aí. Valeu para vocês, um bom dia dos namorados aí, para quem vai curtir aí com esposa, namorada, e uma boa semana, tá bom a todos. Tchau.